Neemias 4, dando continuidade à nossa série de meditações, reflexões no período do pós-exílio, a partir desses dois livros, Esdras e Neemias. Então, Neemias 4, vamos ler o texto. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros, como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. O Senhor nos abençoe nesta breve meditação. A história de guerras da humanidade é uma história trágica, sem dúvida alguma. Mas é uma história também que traz muitos exemplos de coragem, muitos exemplos de homens que abriram mão de tudo para lutar em favor da sua terra, da sua família, de tudo que há de mais caro
a sua tradição, a sua história. E a história também nos mostra alguns dos pronunciamentos mais importantes e cativantes, né? Pronunciamentos de guerra, convocações à luta, encorajamento dado a esses homens. Talvez um dos nomes mais famosos, né, da história dos discursos de convocação seja Winston Churchill, primeiro-ministro inglês. E em 1939, ele fez um dos pronunciamentos mais conhecidos da história recente, encorajando os ingleses a lutarem contra a tirania nazista, né? Estava se implantando ali na Europa. Churchill disse naquela ocasião: eu tenho plena confiança de que se cada um fizer o seu dever, se nada for negligenciado e se as providências certas forem tomadas, e elas estão sendo tomadas, nós vamos provar para nós mesmos, uma vez mais, que somos capazes de defender nossa ilha-lar, enfrentar a tempestade da guerra, sobreviver à ameaça da tirania, se necessário por anos, se necessário sozinhos. E com muitas outras palavras, ele encorajou as tropas inglesas. Nós temos aqui nesse pequeno trecho algumas palavras importantes para nós cristãos: confiança, tomada de providências e uma unidade de propósitos. Confiança em Deus, tomada de providências segundo a direção de Deus, e nos unirmos em torno de um propósito que glorifique a Deus. É isso que nos traz esse texto. Para mim é um dos preferidos dessa narrativa do pós-exílio. É um texto tremendamente encorajador, especialmente para nós homens, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Então, se no domingo passado a convocação era irmãos, à obra, né? Irmãos, mete a mão na sujeira, no entulho e vamos trabalhar, a convocação de hoje é irmãos, às armas, lutem, levantem-se e estejam preparados para lutar. Então, crianças, você anote aí no cantinho, bem pequeno, né, só a referência, Neemias 4, e bote o título do sermão: irmãos, as armas. Irmãos, vírgula, as armas. É uma convocação. E nosso texto ele vai se dividir em 3 partes aqui. Dos versos 1 a 6, nós vamos ver a afronta dos inimigos de Judá. Afronta. Dos versos 7 a 14, ataque. E dos versos 15 a 23, alívio e atenção. Então, afronta, ataque, alívio e atenção. É assim que o nosso texto vai se dividir. Então, crianças, nessa primeira parte aí da sua folhinha, né, você vai desenhar aquele, um pequeno, um desenho grande não, né, aquele balão de história em quadrinho, né? E escreva dentro dele: afronta e zombaria. É isso que os inimigos de Judá estão falando, eles estão afrontando, eles estão zombando do povo de Deus. E a palavra que resume isso está aqui no final do verso 1, ridicularizou. E de que forma houve essa zombaria? Por meio de perguntas, aquelas perguntas debochadas, afrontosas. Eles vão fazer isso? Vão construir? Será que vai terminar num dia só? Perguntas de deboche, perguntas zombeteiras, debochadas. Mas o que eu quero enfatizar nessa primeira parte não é tanto a zombaria em si, mas é a reação de Neemias e do povo. Isso aqui é importante para nós, cristãos, quando recebermos a zombaria, a afronta, né? O que Neemias fez, o que ele não fez e o que ele fez, né? O que o povo não fez e o que o povo fez. Primeira coisa, o que eles não fizeram diante da zombaria, eles não revidaram a zombaria. Eles não revidaram. Eles não afrontaram mais, ou eles não pegaram em armas, eles não tomaram providências para que aquelas perguntas cessassem, ou, então vamos atacá-los, então vamos fazer alguma coisa para acabar com isso. O que eles fizeram aqui no texto? Muito claro. Primeiro, eles oraram. E segundo, eles continuaram a trabalhar. Eles simplesmente ignoraram a zombaria e continuaram a trabalhar. Ponto final. Como Neemias orou? Temos aqui talvez um pequeno registro nos versos 4 e 5 da sua oração, e talvez você possa estranhar os termos da oração aqui de Neemias, né?
Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, até aqui ok, mas aí depois começa, né? Faze cair sobre eles a zombaria, eles sejam levados como prisioneiros, como despojo para outra terra, não perdoe o pecado desse povo. Parece uma reação meio irada, né? Bom, nós chamamos isso de imprecação, ou oração imprecatória, né? E o que significa isso? Bom, primeiro, por estar na Bíblia, nós já podemos ficar tranquilos. Essa é a palavra inspirada por Deus, está aqui registrada para que nós aprendamos com esse tipo de oração. Nos é estranho? Mas há lições importantes aqui. A oração imprecatória, ela simplesmente dirige a Deus a nossa indignação, a nossa ira manchada pelo pecado. Nós colocamos diante de Deus aquilo que sinceramente estamos sentindo a respeito da afronta, da zombaria, né, do ataque, o que quer que seja que é feito contra nós. Note aqui que Neemias não está tomando as providências, ele não está chamando para si a responsabilidade de se vingar, de fazer justiça com as próprias mãos. Ele está colocando tudo isso diante de Deus, para que o Senhor tome as providências. Neemias, assim como Davi nos Salmos, está solidamente firmado naquele princípio que diz: ao Senhor pertence a vingança. É Deus quem executa justiça, seja no nosso tempo, seja no final da história. Então, ao colocar essas palavras diante de Deus, Neemias está dizendo assim: Senhor, olha, é assim que eu me sinto, é assim que eu, se eu pudesse, faria, mas eu não vou fazer, eu vou colocar tudo isso em tuas mãos. O que o Senhor fizer, de maneira justa, no teu tempo, eu confio, eu recebo, eu descanso nisso. Isso é uma oração imprecatória. Mas além de orar, o que o povo e Neemias fizeram? Verso 6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro. Continuaram a trabalhar. Simplesmente oraram, descansaram em Deus e continuaram a sua rotina de trabalho. Ponto final. Então, crianças, aí ao lado desse balãozinho, você vai desenhar um outro balãozinho, que é a resposta do povo. Como é que o povo respondeu à zombaria? Oração e trabalho. Oração e trabalho. Então, irmãos, há algumas lições aqui que nós devemos aprender. Ao recebermos a afronta, a zombaria, o que é esperado, se formos cristãos fiéis, existem duas tentações que nos rondam. A primeira é de nós reagirmos de maneira desproporcional. Nós queremos revidar. Não, que isso, está zombando de mim, está manchando a minha honra, ferindo o meu orgulho. Eu vou reagir, eu não posso deixar isso barato, eu não posso sair daqui humilhado. Mas, irmão, Jesus nos advertiu claramente que o discípulo dele deve considerar-se um bem-aventurado ao receber a zombaria, ao receber a injúria. Ele disse isso lá no Sermão do Monte, Mateus 5,11. Olha, vocês se considerem felizes, bem-aventurados, quando por minha causa perseguirem vocês, caluniarem vocês, zombarem de vocês. Então, isso é um motivo de regozijo, de privilégio. Pedro, nessa mesma linha, ele diz na sua primeira carta: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito de glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Então, irmãos, receber afronta, receber esse tipo de perguntinha debochada por causa da nossa fé é um privilégio, porque o nosso Senhor sofreu isso. Jesus sofreu a zombaria dos homens, e como ele reagiu? A palavra diz: como uma ovelha muda que vai rumo ao matadouro. Ele não abriu sua boca, ele não disse: você sabe com quem está falando? Quem é você para me afrontar? Eu conheço os seus podres, quer que eu jogue na rede? Não, ele recebe a afronta e segue rumo ao seu propósito. Então, meus irmãos, não pague o mal com o mal, não caia na tentação de revidar. Você vai transbordar certamente daquilo que seria aceitável.
Simplesmente ore e descanse na provisão divina. Mas há uma segunda tentação, que essa é bem atual: fazer-se de vítima. Eu sou um coitado. Eu sou vítima dessa sociedade opressora. Aliás, fazer-se de vítima para alguns traz grandes dividendos, não é verdade? Abre caminhos para que o governo cuide daquele grupo, daquelas pessoas que estão sendo tão oprimidas por essa sociedade malvada. As vítimas, aqueles que não podem ouvir uma palavra, qualquer que seja. Olha só, isso é um ismo. Eu me sinto ofendido, né? Quantos já ouviram isso? É bem atual, é uma cultura de vitimização. Irmãos, embora os cristãos sempre tenham sido o grupo mais zombado e perseguido da história, e hoje não é diferente, em nenhum momento da história nós vemos cristãos se levantando e se fazendo de vítima. Cristãos lutam, cristãos recebem a zombaria, cristãos servem a Deus, cristãos dão sua cara a tapa, cristãos continuam a honrar o Senhor, mesmo diante da zombaria. Nunca nós vemos na história cristãos usando a sua condição de perseguidos para conseguir privilégios, favores, a caridade da sociedade. O que fazemos é o que o povo aqui fez: nós continuamos trabalhando. Nós ignoramos as ofensas, oramos a Deus e continuamos trabalhando. Então, irmãos, vamos pensar aqui num exemplo hipotético. Vamos supor que um grupo de zombadores zombe, por exemplo, do Natal de Cristo. Crie, uma peça, um espetáculo, alguma coisa assim, zombando de Jesus. Um exemplo. Afrontando a fé cristã. O que cristãos devem fazer? Não, vamos assinar uma petição para proibir essa coisa. Não. Vamos entrar na justiça reivindicando os nossos direitos de não sermos zombados. Vamos atacar esse grupo. Uma coisa aí, né? Vamos dizer que ele tem uma sede, um local lá onde façam as coisas. É isso que cristãos fazem? Olha como nós somos zombados, olha como a nossa fé foi ridicularizada. Vamos atacar, vamos na justiça. É isso que nós devemos fazer? Sabe o que a gente deve fazer? Ignorar. Não dar cartaz. Ou, se você achar cabível, parar de financiar esse tipo de coisa. Aí fica por sua conta. Mas o desprezo é a melhor reação à zombaria. Cristãos continuam trabalhando e desprezam a zombaria e recebem a zombaria. Ok. Sempre foi assim. E ponto final. Meus irmãos, acostumemos-nos com isso, porque isso não vai melhorar. Isso só vai piorar. Hipoteticamente, talvez esse mesmo grupo faça a mesma coisa em 2020. Como é que você vai reagir? Essa é a afronta, mas há também o ataque. A coisa piora, porque quando não só o Sambalate e o Tobias, mas árabes, amonitas, homens asdodes sabem do que está acontecendo ali em Judá, eles não só ficam furiosos de novo, como agora resolvem partir para o ataque. Eles estão planejando atacar Jerusalém e causar confusão. Então, crianças, desenhem aí na outra partezinha do seu desenho, na metadezinha dele, bem no cantinho, uma espada, uma lança, e escreva assim: ataque. Que é isso que nos aguarda. A afronta não surtiu efeito, não desencorajou o povo, os inimigos partem para o ataque. E como o povo reagiu? Novamente com oração. Verso 9, nós oramos ao nosso Deus. Nós já aprendemos isso com as histórias de Esdras e Neemias. A primeira ação é a oração. Nada nós podemos fazer até que nós tenhamos orado a respeito. E curiosamente o texto nos mostra, tem um conectivo aqui importante, nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas, e tomamos providência. Mas até que a providência seja tomada, o que você deve fazer? Em primeiro lugar, colocar isso diante de Deus, orar.
Senhor, a situação é essa, me ajuda, me dá sabedoria, me dá coragem, me dá paciência, me dá discernimento. Nós não sabemos o que iremos enfrentar. Então a primeira ação é sempre a oração. Mas além da oração, houve precaução. Precaução. E aí eu pergunto, será que foi falta de fé? Será que eles não confiaram na oração? Então vamos orar, mas também vamos deixar umas guardas aqui, né? Vai que Deus não ouviu? Não, não é nada disso. Nada disso. Primeiro porque nada nos é dito a respeito do teor dessa oração. Talvez Neemias e o povo tenham orado por direção do Senhor, e a resposta tenha sido: coloque guardas, tome providências. Talvez tenha sido, não sabemos aqui, não há nada a respeito do teor da oração, nem da resposta. Então certamente a direção tomada por Neemias foi uma direção dada por Deus. Mas o fato é que, ao tomarmos medidas concretas, ao sermos organizados, disciplinados, isso não revela falta de fé, não é uma confiança em nossos métodos, em nossas estratégias. Ao tomarmos providências concretas, no caso aqui do povo, né, ao colocar guardas de dia e de noite, Neemias estava confiando em Deus e não no povo ou na sua habilidade, porque ele mesmo diz ao longo do texto, por 2 vezes, lembrem-se do Senhor, verso 14, e lá no verso 20, Deus lutará por nós. Então a confiança não estava no grande exército judeu, que tinha que batalhar com uma lança e uma colher de pedreiro, né? Numa das mãos. O que vai fazer? Era um povo guerreiro? Era em grande número? Não, de maneira nenhuma. Ai de Neemias se confiasse no grande poder bélico do seu povo. Estaria perdido. Os judeus nunca foram assim, um povo guerreiro, conquistador, nunca foram. Então a medida que ele toma aqui revela a confiança em Deus, mas revela uma disciplina, uma organização que faz parte da vida com Deus. Devemos ser assim. E o restante do texto deixa bastante claro que não havia nenhuma presunção da parte de Neemias, porque a descrição da situação ela é complicada, ela é difícil. Aqui a gente toma um choque de realidade. Aqui a gente percebe que fé não pode ser sinônimo de presunção, jamais, porque a situação exigia providências. Sequência dos versos 10, 11 e 12 mostram isso. O que nós vemos no verso 10? Cansaço. Os trabalhadores estavam cansados, eles estavam sem forças. Lutar cansado é ruim. No verso 11, os inimigos já estavam revelando a sua estratégia. Nós vamos lá para o meio deles, nós vamos matá-los por dentro. Então despertando assim um certo receio, uma ameaça concreta, real. E no verso 12 a gente ainda tinha um depoimento dos próprios judeus, dizendo: olha, o negócio está feio, viu? Por 10 vezes Neemias foi alertado de que haveria ataque por todos os lados. Então, como vai confiar no homem? Seria uma tolice. Onde estava a confiança de Neemias? No verso 14 ele diz: lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Essa é a lembrança que eles devem ter. Então, crianças, aí nesse mesmo quadrinho você vai desenhar do outro lado um escudo, alguma coisa assim, e escreva: oração e luta. É a nossa resposta diante do ataque. Então, essa narrativa e esse pequeno discurso de Neemias, que eu acho fantástico. Lembrem-se de que nosso Deus é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, mulheres e casas. Esse pequeno discurso me lembra de uma cena de batalha, não do mundo real, mas do mundo da ficção, que é quando o Aragorn está ali diante do portão negro, né, de Mordor, um exército já reduzido, pequeno, e ele se vira assim, né, para o exército e diz: filhos de Rohan e de Gondor, vejo em seus olhos o mesmo medo que tomou meu coração. Isso é real. Ok, estamos com medo.
somos pequenos, mas hoje nós lutamos por tudo que amam nessa bela terra. Eu peço que resistam. Então, quando a gente parte para a luta, meus irmãos, não é sem receio, não é sem desconsiderar uma realidade de cansaço, de que forças que nos combatem são muito maiores do que nós, mas nós vamos para lutar por tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, por tudo aquilo que ainda resta da graça, da bondade, da beleza e da verdade de Deus nesse mundo. E esse é um chamado especial para nós, homens. Aqui peço que mulheres não desconsiderem a lição, mas saibam que isso é especialmente para nós homens. O chamado aqui é para os homens. Esse é o nosso principal ministério. Nós lutarmos quando os inimigos ameaçam os nossos lares, nossos casamentos, nossos filhos e a nossa igreja. Esse é um chamado para que homens de Deus se levantem e lutem. Como Neemias disse, lutem por seus irmãos, filhos, filhas, mulheres. Ele está falando com os homens. Está falando com os homens. Então, irmãos, lutem em oração, no quarto secreto, no culto doméstico, nos cultos de oração. Paulo tem uma palavra especial para homens quando diz que eles querem que Paulo quer que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem discussão. Deus chamou a nós, homens, para sermos homens que lutam, primeiro em oração, mas tomando medidas concretas, tomando a iniciativa nas nossas casas, quanto à ordem, quanto à disciplina, não delegando isso para as nossas esposas, não que elas sejam incapazes de fazê-lo, mas há um papel muito claro dado por Deus na criação, para que os homens sejam protetores, para que eles sejam os primeiros a irem à luta, tomando medidas concretas, encabeçando o culto doméstico, encabeçando a sua família na vinda para a igreja, no serviço na igreja, no pastoreio da sua casa, no serviço com excelência na igreja, levantando muros em torno do seu lar, do seu casamento. Esse é um chamado para homens de Deus. E todos os homens aqui digam amém. Mais uma vez. Ok, saber se todos os homens estão aqui mesmo e se sabem que estão sendo convocados para isso. Mas, irmãos, não lutem na força do seu braço, lutem com a armadura que Deus lhe deu, pela sua graça. E lutem debaixo da cruz de Cristo, sabendo que Cristo já venceu esses inimigos. Cristo já venceu o inimigo das nossas almas, das nossas famílias, dos nossos casamentos, o inimigo que quer corromper os nossos filhos, que se infiltra nas escolas, que se infiltra nos programas. Cristo já os derrotou, já o derrotou. Então caminhe confiante, mas caminhe de maneira concreta, sendo o primeiro a tomar essa iniciativa. Você tem feito isso? Você tem feito isso, irmão? Esposas aqui presentes, você tem encorajado o seu marido a fazer isso? Você é a auxiliadora fiel. É aquela que quando ele diz, mulher, me passa a espada, você está lá. E ele é quem vai cortar a cabeça. Você está ali, lutando com ele, né? Sendo fiel, auxiliando, para que ele não vacile, segurando as suas mãos. Na hora do ataque, nós estaremos lá. Mas o texto ainda nos reserva uma última parte. Alívio e alerta. Então, crianças desenham uma placa de alerta. Sabe como é que é uma placa de alerta? É aquele triângulozinho assim com um ponto de exclamação no meio. É um triângulo com um ponto de exclamação no meio. Escreva assim embaixo: alerta. Alívio e alerta. O verso 15 nos traz a nota de alívio. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, olha Deus lutando aí. O texto não nos dá detalhes, mas não houve luta, não houve guerra. Deus desbaratou, confundiu, revelou a trama e os inimigos recuaram. Deus lutou, Deus foi à frente. Então, alívio, ótimo, agora não precisamos fazer mais nada,
agora podemos descansar e retomar o nosso trabalho normal. Não foi isso que o povo fez. E aqui a descrição do texto é mais detalhada. Conforme o trabalho de cada um, Neemias ia dando a estratégia. Você está fazendo isso? Então, nessa mão você segura a colher de pedreiro, na outra mão você fica com a espada. Se você está usando as duas mãos para o trabalho, deixa a espada na cintura. Todos armados. Estamos distantes. Toque a trombeta e nós vamos nos reunir num determinado ponto onde eu estiver. Estratégias, disciplina, organização, confiança em Deus. Por quê? Isso está revelado ali, verso 20. Do lugar onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Essa era a confiança de Neemias. Então, meus irmãos, Deus, pela sua graça, nos concede livramento, nos concede vitória. Mas isso não é razão para nós cairmos no marasmo, na negligência e nem numa vanglória, como se isso fosse mérito nosso. A luta sempre continuará. O mal não descansa, o mal não dorme. Ele está sempre se reinventando. Então, ainda que Deus conceda alívio, ainda que Deus conceda vitória, o que nós cristãos fazemos? Continuamos trabalhando, continuamos atentos. Jamais deixamos baixar a guarda. E um exemplo muito claro disso, isso não é surpresa, falamos isso de púlpito várias vezes. Deus nos concedeu alívio nas últimas eleições. O que seria se a esquerda brasileira continuasse no poder? Deus nos deu um alívio. Mas se você tem acompanhado, não o que sai na grande mídia, mas o que é verdade, que não vai ser revelado, você sabe como eu, que a guerra cultural, a guerra pelas mentes e corações desse país está longe de terminar. Longe de terminar. E existe muita gente dando sua vida para que nós sejamos desintoxicados, descontaminados de tudo aquilo, que essas ideologias perversas, anticristãs, antifamília, fizeram nos últimos anos do Brasil. A guerra está longe de terminar. Foi um alívio? Sem dúvida. Mas tudo que é verdadeiro, bom e belo ainda precisa ser preservado às custas de muita oração e de muita luta. Então, crianças, você vai desenhar uma última vez novamente a cruz, para onde tudo aponta, e vai escrever: Jesus venceu nossos inimigos. A vida cristã é serviço. Então, irmãos, a obra, vamos trabalhar. Mas a vida cristã é guerra, é luta. Irmãos, as armas. Isso exige de nós sacrifício, isso exige de nós confiança em Deus, isso exige de nós vigilância constante. Mas nós sabemos em quem temos crido. E que Jesus Cristo, Ele venceu por nós. A Bíblia diz que Ele venceu e nos faz com Ele mais que vencedores. Então nada neste mundo, nem espada, nem fome, nem nudez, nem governos autoritários, nem uma cultura pervertida, devastada, poderá nos separar do amor de Deus em Cristo. Ele é o vencedor, nós confiamos nele. Ao enviar Cristo ao mundo, diz João, Ele o fez para que Jesus destruísse as obras do diabo, o poder do pecado, e ao terceiro dia, após sua morte, destruísse a própria morte, o próprio poder da morte. Então, irmãos e irmãs, quer na vida, quer na morte, continuemos a orar, continuemos a lutar, porque Deus é por nós. Quer morramos, quer vivamos, a vitória é nossa. Se Deus nos der livramento, Ele é glorificado. Se nós morrermos, dermos a nossa vida pela causa de Cristo, Ele é glorificado. E nos dois cenários nós estamos com Ele. Ele está ao nosso lado, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então não tenhamos medo, vamos deixar de lado o marasmo, a negligência e vamos partir para a luta. Irmãos, as armas. Vocês estão comigo? Amém? Oremos.
Deus Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo encorajamento da Tua palavra. Guia-nos nessa batalha, Senhor, adestra as nossas mãos, ensina-nos a lutar com graça, com discernimento, com um coração confiante no Senhor. Assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.